Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho do mundo da geografia em relação à crosta terrestre, falando sobre as forças que esculpem, falando sobre as forças que modelam essa superfície. Bom, já de cara nós vamos falar das forças endógenas. Forças endógenas, essa força vem de dentro de você. Você pode... Essa força, ela vem de dentro da Terra. É a força interna do nosso planeta, a força endógena. Ao contrário da força endógena, nós temos a força exógena. Essa força já vem de fora, né? A pessoa fala, estou sentindo uma opressão. Estou sentindo uma pressão sobre mim, né? Essa força exógena é a força externa, né? O EX aqui já denuncia tudo. Esse EX refere-se a essa força exógena ou exógena, força externa, a força que vem de fora. Vamos resumir basicamente isso aqui. Força exógena e força externa, né? Essa força exógena, essa força que vem de fora, e nós temos a força que vem de dentro. A força exógena, nós temos a atmosfera, né? Toda a dinâmica climática do nosso planeta, a circulação geral da atmosfera. Então, nós temos aí vento, chuva, precipitação de granizo, tornados, furacões, forças externas. Nós temos as forças internas, causado por abalos sísmicos, são os terremotos, vulcanismo, movimento de placas tectônicas, que nós chamamos também de tectonismo. Tudo isso são forças internas. Por exemplo, uma questão aí, um tsunami, uma força da natureza, tsunami, ele se classifica em que contexto aqui? Né? Tsunami, um tsunami ou maremoto é uma força valendo R$1 bilhão interna, força interna, tá? Força interna. Por que por força interna, professor? Se as ondas que estão devastando o litoral, tá atingindo as cidades ali, pessoas. Bom, o que causa o tsunami é o movimento de placas tectônicas, resultado de uma ação interna, devido à altíssima pressão e temperatura que ocorre no interior do nosso planeta. Vale lembrar, nas outras aulas que nós citamos aqui, que o nosso planeta tem uma profundidade de 6.300 quilômetros até o centro, né? Se a gente fosse considerar o raio, o raio do nosso planeta, pegando desde a superfície até o centro de uma esfera, é 6.300 quilômetros de profundidade. A temperatura chega a 6.600 graus Celsius, né? Os geólogos dizem que essa temperatura é maior que a temperatura da superfície do Sol. Há muito calor e muita pressão no interior do nosso planeta, suficiente para modelar, suficiente para transformar tudo isso. Bom, entendendo que existe a força externa e a força interna, na geografia e também na área de biologia, física também, para entendermos o nosso planeta, dividimos, né, os sistemas, formas de estudar a Terra, dividindo, por exemplo, o que nós chamamos de sistema atmosférico, que é a atmosfera. Dá para ler aí, pessoal? Atmosfera. Nós temos a hidrosfera. E por fim, a litosfera. Bom, a atmosfera envolve-se todos os gases que cobrem o nosso planeta.
nós estamos mergulhados num oceano gasoso, nós estamos no fundo desse oceano que se chama atmosfera, tá? Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor a concentração, né, desses gases, nós chamamos o ar rarefeito, né? Quem vive nas cidades com altitude de 2.000 metros acima do nível do mar já sofre com ar rarefeito devido à altitude e a menor quantidade de gases, nesse caso gases como oxigênio, tá? É difícil para respirar. No caso de um jogo de futebol, a bola ela viaja mais rápido no seu percurso, por ela não ter tanto atrito com os gases, então ela vai numa velocidade muito mais intensa, né? O efeito são outros. Beleza, hidrosfera, todo corpo, toda matéria aquosa, toda substância líquida de H2O. Nós estamos falando de água. Professor, vale considerar a água água em estado gasoso? Bom, faz parte da hidrosfera, mas aqui ele entra, né, no meio termo. Uma parte ele pertence à atmosfera e à hidrosfera ao mesmo tempo. Mas é água, contudo é água. Então a hidrosfera vamos considerar mais os rios, oceanos, lagos. A hidrosfera também considera as águas no subsolo, né, que está em camadas rochosas, em aquíferos. Tranquilo. Litosfera. Lembra da aula de litosfera, quando nós falamos sobre as camadas internas do nosso planeta? Litosfera vai desde a crosta terrestre e as primeiras camadas do manto magmático superior, conhecido como astenosfera ou astenosfera. Esse manto magmático em que ele começa, a rocha que está em estado fundido começa a se derreter, ficando num estado mais viscoso, a astenosfera, tá? Essa é a primeira parte da litosfera. Então a litosfera vai da crosta terrestre, da superfície, tudo que é sólido, rocha, tudo que envolve rocha, desde o seu estado sólido até a primeira fase da rocha, que ela está começando a entrar num estado mais viscoso. Ainda ela está no estado sólido ainda, não chegou nem no estado viscoso, melhor dizendo. Tá? Então nós temos esses três tipos: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então litosfera refere-se a todo tipo de rocha, tá? Até mesmo a formação dessas rochas. Quando eu caso atmosfera, hidrosfera e litosfera, surge então, o que surge, pessoal? A soma disso tudo. A biosfera. A biosfera. Surge então a nossa biosfera. Né? Lembrando que tudo termina com esfera, lembrando que o nosso planeta é esférico. Nosso planeta é esférico, com os polos levemente achatados. Biosfera. Dá para enxergar aí? Espero que sim, tá? Biosfera. Esse é o nosso planeta. O que é biosfera? Toda vida, todo ser vivo, em espécies vegetais, em espécies, toda vida em espécie vegetal, em espécie animal. Tanto no reino vegetal quanto no reino animal. Tranquilo? As bactérias também, assim por diante. E eu vou ficar por aqui, já vou deixar engatilhado para o próximo vídeo, que nós vamos voltar a falar sobre as forças endógenas e especificamente na litosfera.